Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre sucesso. Afinal de contas, o que é sucesso? A primeira imagem que nos vem à mente quando pensamos em sucesso é alguma coisa composta de dinheiro, felicidade, carros importados, viagens, beleza, prazer, alegria, mansões, etc. Essa é a primeira imagem que nos é sugerida e nós sequer ousamos questionar, não é mesmo? Afinal, ela é ou não é uma imagem fantástica? Por outro lado, é muito difícil associar a imagem de sucesso à pobreza, solidão, subúrbio, etc. Sucesso é uma dessas palavras mágicas que tem grande poder de motivação. E pensar em sucesso é sempre pensar grande e brilhante. Não há como ser diferente. Ocorre que quando começamos a flexionar a nossa mente e questionar tal conceito com mais profundidade, reparamos que sucesso é algo mais complexo e menos fútil do que tudo isso. A começar pela sua definição mais precisa, que é a seguinte, gente: sucesso é tão somente o cumprimento pleno e definitivo de uma proposta. Visto sobre esta ótica, o sucesso perde sua magia fantasiosa e cai no âmbito das coisas normais. Deixa de ser conjunto para ser segmento. De fato, o castelo começa a ruir quando começamos a investigar biografias de gente cujo sucesso na vida foi inquestionável. Comecemos por Gandhi, por exemplo. Gandhi, gente, foi um líder pacifista indiano, foi uma das principais figuras no processo de independência da Índia. Gandhi, por exemplo, alguém questiona que Gandhi foi um homem de sucesso? Creio que todas as pessoas lúcidas admitem que Gandhi, o Mahatma, foi uma das personalidades mais marcantes do século XX e que virou nome de escola, nome de avenida, tema de filme, esfinge em moedas, etc. Quer mais sucesso do que isso? Porém, como associar então a imagem de Gandhi a carros importados, contas milionárias, mulheres bonitas, etc.? O sucesso de Gandhi não traduz a imagem ideal que temos do termo sucesso. Outro exemplo, gente, é Madre Teresa de Calcutá. Outro, Louis Pasteur, que foi um cientista francês e suas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina. É lembrado por suas notáveis descobertas das causas e prevenção de doenças. Alguém pode sugerir que estas não foram duas pessoas de sucesso, Madre Teresa de Calcutá e Louis Pasteur? Então, onde estão as mansões de Madre Teresa e a beleza de Pasteur, que foi obrigado, gente, a conviver nos últimos 30 anos de sua vida com as sequelas de um acidente vascular cerebral que lhe paralisou o lado esquerdo do corpo? Parece que o sonho começa a ruir, não é mesmo? Aquela nossa velha imagem dourada de sucesso começa a parecer a alegoria de escola de samba de terceiro grupo. Mas poderíamos alegar a relação estreita do sucesso com a fama, ou não? Provavelmente sim. Al Capone foi famoso, o bandido da luz vermelha também foi. E então, fama e sucesso são vetores ou objetivos diferentes? Qualquer um pode ser famoso sem fazer o mínimo de sucesso. Como pode ser um homem de sucesso sem ter alcançado jamais a ambicionada notoriedade? É evidente que podem fama, sucesso e fortuna estarem associados por decorrência, por circunstância, porém jamais por dependência. Portanto, gente, é possível ser uma pessoa de sucesso sem ter fama, fortuna, ok? Sucesso, gente, é tão somente o cumprimento pleno e definitivo de uma proposta, seja qual for a proposta, desde que eticamente aceitável. É preciso, gente, aqui marcar este eticamente aceitável, para que não venhamos a macular a imagem e a história dos verdadeiros homens de sucesso. Portanto, gente, sucesso está ligado a algo que é concluído, que é feito, desde que esse algo seja algo bom, positivo, ou seja, eticamente aceitável. Pretender o sucesso passa a ser, então, uma proposição neurolinguística. Observe que o cumprimento pleno e definitivo de uma proposta
é nada mais do que uma regra de conduta ou um conceito de conduta positiva, baseado aí, né, gente, nos valores humanos. Desta forma, poderíamos formular diversas equações para sintetizar o fenômeno. Porém, creio que é aquela mais simples e que melhor traduz as biografias de homens de sucesso é a seguinte: sucesso é igual a competência mais determinação. Vou repetir. Sucesso é igual a competência mais determinação. Você está ouvindo o programa Manual de Vida com Isabel Ribeiro. Bom, gente, partindo do princípio que sucesso é igual a competência mais determinação, vamos então falar aí um pouquinho agora sobre competência, já que falamos aí um pouco sobre sucesso. Literalmente, podemos dizer que competência é estar apto para, e não há outra definição mais abrangente. À medida que a inteligência se depara com o inédito, procura formular um conceito satisfatório para o momento. Assim, dependendo da quantidade e da qualidade dessas novas informações, geramos um campo mais amplo de possibilidades intelectuais. E isso, gente, é gerar competência. A competência sempre é específica. A competência, gente, sempre é específica. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre o desenvolvimento das aptidões. Através de um mecanismo ainda não bem explicado, as pessoas tendem a desenvolver com mais facilidade esta ou aquela aptidão. Seus neurônios criam ramificações com mais facilidade, criando um campo propício ao entendimento eficaz de determinados tipos de informação. E este é um fenômeno entre as pessoas, e tal fenômeno pode ocorrer até mesmo dentro da própria família. De verdade mesmo, sabemos que as competências são atributos específicos, gente, não gerais. As pessoas são competentes em determinados campos de ação e não o são em outros. Da mesma forma, essa competência é resultado da soma de informações pertinentes e não do tempo de atuação. Portanto, gente, não é o tempo de prática que atesta a competência de ninguém, porém a qualidade e quantidade das informações específicas aprendidas. Bom, gente, portanto, aquele que faz algo melhor do que nós fazemos é porque sabe algo que não sabemos. O mecânico pode ser excepcionalmente competente para consertar determinado tipo de motor e extremamente incompetente para ensinar como fazer. Da mesma forma que um craque de futebol não tem assegurado, por ser um craque, sucesso futuro como treinador de futebol, treinador, preparador físico ou dirigente esportivo. Assim sendo, gente, podemos ter pessoas com os seguintes níveis de competência: competentes para fazer, competentes para prever, competentes para treinar, competentes para avaliar, competentes para gerenciar. Jamais teremos, contudo, alguém com todas essas competências. São atributos mentais diferentes e exigem histórias diferentes, ok? Bom, gente, por falar em competência, vou falar um pouquinho aqui sobre estilos de aquisição de competência. Sabemos que alguns de nós aprendem melhor de um jeito e outros de outro. Alguns gostam de estudar sozinhos, outros aprendem melhor quando estudando em grupos. Uns gostam de estudar sentados confortavelmente numa poltrona, enquanto outros preguiçosamente numa cama, deitados no chão ou andando de lá para cá. Cada pessoa possui um estilo de aprendizado próprio e um estilo de trabalho preferido. Definir com precisão o estilo preferido de cada um e sua melhor condição de adaptabilidade ao que deve ser aprendido constitui fato relevante e importante para a eficácia na aprendizagem e, por conseguinte, para o aumento da competência individual. Bom, gente, então a gente está falando hoje aí sobre sucesso, né? A forma do sucesso é sucesso igual a competência mais determinação. Já falamos um pouco do sucesso, falamos um pouco da competência, agora vamos falar um pouquinho sobre determinação. O fator determinação. Para o êxito de qualquer projeto, seja ele qual for, é necessário algo mais do que competência. É preciso determinação. Termo este que pode ser traduzido literalmente por vontade contínua e inabalável. Não seria tolice afirmar que, de certa forma, a determinação chega a ser mais importante do que a competência na execução de um projeto, visto que através daquela, esta também se torna possível.
Bom, gente, as pessoas têm o hábito de estudar biografias considerando o conjunto da vida do biografado, não é mesmo? Mas será que algum de vocês já teve a curiosidade de experimentar ler uma biografia pela metade? Ou então dividir em partes e ler capítulos salteados de tal forma que caiba a você montar um conjunto, deduzindo o que não foi lido? É uma experiência que recomendo aos leitores. Vale como um excepcional exercício de criatividade. Leiam, por exemplo, a primeira fase da vida de Gandhi, até 1891, quando ele retorna à Índia com o título de advogado. Ou então leiam sobre o período que Albert Einstein frequentou os bancos escolares. Tentem descobrir, de alguma forma, o que pode ter deflagrado o sucesso na vida desses homens. Posso garantir que não encontrarão indício algum de genialidade ou qualquer outro determinante explícito nessa fase da vida. Ayrton Senna não se tornou o maior piloto do mundo de uma hora para outra. Pelé não foi considerado o maior jogador de futebol do mundo aos 15 anos de idade. Van Gogh não viu em vida o reconhecimento de sua obra. Santos Dumont não construiu 14 bis sem antes ter experimentado diversos fracassos. Bom, gente, portanto, aí nós percebemos na história dessas pessoas a importância da determinação, que significa vontade contínua e inabalável. Posso garantir que nenhum deles teve um grande sucesso a partir do nada. Suas vidas são exemplos de pequenos sucessos que foram se acumulando, gerando mais competência e adubando a determinação. O grande sucesso desses homens foi unicamente resultado de uma história de pequenos sucessos acumulados. Sempre foi assim e será assim sempre. Você está ouvindo o programa Manual de Vida com Isabel Ribeiro. E vamos à lição de vida da semana, ok, gente? Em uma reunião de pais, numa escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar e entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando o pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho e nem de vê-lo durante a semana, porque quando ele saía para trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço já era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou ainda que tinha que trabalhar assim para prover o sustento da família, mas também contou que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava se redimir indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse de sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era um meio de comunicação entre eles. A diretora emocionou-se com aquela singela história e ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras de as pessoas se fazerem presentes, de se comunicarem com os outros. Aquele pai encontrou a sua, que era simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebia, através do nó afetivo, o que o pai estava lhe dizendo. Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas e esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos, como um beijo ou um nó na ponta do lençol, valiam para aquele filho muito mais do que presentes ou desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com as pessoas, mas é importante que elas saibam, que elas sintam isso. Para que haja comunicação, é preciso que as pessoas ouçam a linguagem do nosso coração, pois em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais alto que as palavras. É por essa razão que um beijo revestido de um puro afeto, curador de cabeça, o arranhando o joelho, o medo escuro. As pessoas podem não entender o significado de muitas palavras, mas sabem registrar um gesto de amor, mesmo que esse gesto seja apenas um nó cheio de afeto e carinho. E você, já deu um nó de afeto hoje? Bom, gente, vou ficando por aqui, lembrando a todos que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos, tchau, até semana que vem.